De volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira, 12 de outubro do ano 2022, há 35 anos, nasci em Caicó, a 95,9 FM. A gente tem alegria, eu tenho alegria todos os anos. Trazer aqui no nosso programa uma mesa redonda, um bate-papo divertido, descontraído, com algumas vozes que marcaram a época, algumas vozes que continuam marcando a época nesses 35 anos de existência da 95 FM de Caicó. Aqui nos estúdios, Paulo Jorge, o véi da capa preta, que todas as sextas, né, abrilhanta aqui a nossa programação com o Arrocha o Nó, nossa amiga Cici, né, de antemão quero aqui agradecer. Eu tento trazer Cici já há alguns anos, mas deu certo, esse ano deu certo, graças a Deus, né? Suerda Medeiros, né, nossa querida colega aqui também do Sistema Rural de Comunicação, está hoje na 102.7, dando um show de audiência nas manhãs, né? E daqui a pouco, no nosso estúdio virtual, nós teremos aí o Alberto Vinícius, né? E também o Roberto Fontes e o Cláudio Sandegi, que já irão participar aqui do nosso programa. Deixa eu começar por quem? Com o Suerda, Cici, Paulo, né? Começar com as damas, né? Então, Suerda Medeiros, a voz do coração, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Suerda. Oi, Marcos, bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, Paulo Jorge, Cici, Alberto, que já está lá, Roberto, Cláudio Sandegi, bom dia, ouvintes da 95. É um prazer estar aqui, é emoção. Hoje eu acordei cedo e fiquei pensando, hoje é um dia muito especial, porque a 95 foi a minha casa há tantos anos e foi aqui que eu aprendi muito e o mundo me viu aqui. Na verdade, um mundo mais restrito na época, porque a gente não tinha internet, mas foi a 95 foi a internet da nossa época, que atuamos aqui nos anos 80, né, Marcos? Passa na sua cabeça um filme, voltando um pouco, 35 anos atrás. O que é que aconteceu naquele dia 12 de outubro? Marcos, aconteceu um marco na história da comunicação do Rio Grande do Norte, do Seridó, e como a gente costuma dizer, eu estava lá, né? Então, eu atuava na Rural AM 830 há pouco mais de um ano, que eu comecei lá em 86, e aí eu tinha 20 anos de idade quando comecei. E aí surgiu que a Diocese conseguiu uma concessão de rádio FM, a primeira, né? E foi aquela expectativa muito grande. Eu não tinha, confesso, à época, muita vontade de atuar no rádio FM por causa do modelo que era usado no Brasil na época, que era um modelo copiado, o modelo norte-americano, que era aquela coisa... pouca fala e muita música. E eu adorava, hein? Adoro falar, e eu achava que era muito restrito. Então, eu queria mudar o mundo através da comunicação e eu achava que no rádio FM eu não conseguiria. Mas, à época, Padre Técio me chamou. Como o Paulo Jorge estava dizendo aqui nos bastidores, todo mundo queria ir para FM e eu não queria, né? Eu sempre fui um pouco... eu sempre fui no contrafluxo, né? Muitas vezes na vida. Mas Padre Técio me chamou e disse, olha, essa rádio é um marco aqui para a nossa região e você é a pessoa mais capacitada para assumir isso, a voz feminina que a 95 FM vai precisar. E aí, como foi uma ordem de Padre Técio, eu obedeci e nunca me arrependi. É um filme mesmo que passa na minha vida, né? Porque eu era Suerda, filha de Maria do Céu e de João Poroca naquela época. E a partir do rádio, eu passei a ser Suerda Medeiros da rádio. Então, eu tenho esse sentimento de pertencimento ao rádio, eu tenho desde aquele 12 de outubro, e bem antes, né, porque eu comecei em 86, como eu falei, na Rádio Rural. Então, eu passei a pertencer ao rádio e o rádio passou a se agregar a mim de uma forma eterna, porque o rádio nunca mais, Marcos, ele sai da gente. É uma referência. Por mais que Marcos Dantas seja o Marcos Dantas do blog, por mais que Paulo Jorge seja o velho da capa preta, o promotor de evento, Cici tem outras atividades, Alberto, todo mundo, mas o rádio é sempre uma grande referência, é sempre uma janela que diz ao mundo, olha, a gente está aqui, né? Então, foi a minha primeira janela para o mundo e continua sendo até hoje. Que bom, então. Já nós vamos aqui para o nosso estúdio virtual, né? Trazer aqui um pouco da experiência do Paulo Jorge. Paulo que
diferentemente dos demais convidados, permanece ainda na 95 FM aqui de Caicó, mas teve a alegria de integrar a primeira equipe também da 95 FM aqui de Caicó. Paulo, bom dia, seja bem-vindo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos, bom dia Marcos, Suerda, Cici, bom dia nossos amigos aí que estão na internet, o Alberto, o Roberto e o Cláudio Sandegi, e também ouvintes da 95,9. É isso, Marcos. A gente está aqui há 35 anos, né? Eu comecei, foi o meu primeiro emprego. Você literalmente é o velhinho da capa preta, né? Eu sou o velhinho mesmo, literalmente. E aqui foi o meu primeiro emprego e eu fiz um estágio, porque antigamente a gente fazia um estágio não remunerado de 8 meses aqui, né? E para a gente assinar a carteira, a pancada era seca. Ficava ali, né? Aquela luta, né? Mas aí pediu minha carteira. Nesse dia eu pedi a ele para ir ao banheiro também, porque eu não resisti. O estômago não resistiu, né? Mas é isso, eu tenho orgulho, cara, de participar dessa história. Achava tão bonito quando eu vi o pessoal fazer isso na Rádio Rural, e agora a gente está fazendo isso, né? E que bom, né, que eu estou vendo aqui minhas amigas que começaram aqui com a gente também. Faltam alguns, claro, Carlão, que é fundador. Está ouvindo, inclusive, a gente, tá viu? Escutando. Mandar um abraço para o Carlão. Nós convidamos, ele tem um compromisso hoje, não pôde estar aqui presente. O Carlão, ele foi muito importante no começo da 95, aí depois foi que ele foi para Natal, né? Mas é isso, estamos aqui, qualquer coisa que se você queira perguntar a algum ouvinte, a gente é rocha. Daqui a pouquinho a gente vai fazer aqui algumas intervenções. Eu queria mais ouvir um pouco da experiência de vocês. Cici, obrigado por aceitar aqui o nosso convite, né? Bom dia a todos. Como é que é a sua experiência? Como é que foi a sua experiência com a 95 FM? Em seu nome, saúdo todos os presentes e os meninos que estão distantes. É diferente de alguns, né? Eu participei de um concurso, eu não caí aqui de paraquedas, né? Houve um concurso pela rádio procurando uma voz, não era Paulo Jorge? Uma voz feminina. E Paulo Jorge, Roberto, que está aí ouvindo, Betânia fez, né? Betânia... Ronaldo Carlos. Betânia era nossa discotecária. Ela escolhia as músicas, né, eram os LP, e ela separava para a gente todo dia fazer aquele treinamento. Foi treinamento, a gente treinou voz, dicção, foi muito interessante. Então, assim, a minha entrada na 95, ela começou antes de eu entrar, né? Começou eu, Sueli, Roxana gravando fita cassete. Eu me lembro demais, lá no Jardim de Alá, a gente ia, depois da faculdade, gravar minha voz para eu levar para Paulo Jorge. Foi assim, é toda uma história. Então, assim, houveram decepções, né? A gente sempre sente muito quando a gente é demitida e perde aquele espaço que a gente tinha, né? Mas a minha história na 95 foi muito bom, porque esses ensinamentos que Roberto, Paulo Jorge, Ronaldo Carlos me passaram, serviu até para a minha profissão seguinte, que foi ser professora, né? Professora universitária. Então, isso facilitou muito, porque a rádio ensina você a falar, a soltar a língua, né, Suerda? Você chega aqui, você parece que assume uma entidade que você desconhece, uma das 5 que tem dentro de você. Eu digo que eu tenho eu e mais 5 dentro, né? Todo dia tem uma diferente. E esses meninos me ensinaram muito. Carlão me ensinou muito, né? Na parte de que antigamente a gente tinha que colocar o CD no ponto, né? Era a cartucheira a cartucheirazinha na hora da propaganda. Hoje é uma alegria hoje, né? Hoje é muito fácil, né? O menino chega aqui, eu acho, a Suerda com o braço quebrado já. É fácil. Então, isso foi tudo um aprendizado. Eu acho que mesmo com as decepções que a gente tem, quando as pessoas falam assim, mulher, você não deu certo. Deu, gente. Deu certo. Tudo dá certo no seu tempo certo. Eu acho que é isso, né? Bacana, então. E da Rádio Rural eu tenho muita alegria. E o quê? Todos os amigos que eu trouxe até hoje, né? Os meus professores, os meus tutores na vida. Agradeço muito a Rádio Rural. Que bom, né? Daqui a pouquinho a gente volta a falar com vocês. Vamos agora para o nosso estúdio virtual. Eu tenho a alegria de receber aqui 3 nomes que marcaram época aqui na nossa rádio, né?
o Cláudio Sandegi, que daqui a pouco participará, Roberto Fontes, que teve a missão de dirigir toda essa equipe, né? E esse camarada aí que a gente tenta trazer ele desde o ano passado para esse debate. Quando eu liguei para o Alberto Vinícius, no ano passado ele estava, acho que no aeroporto, para pegar um voo, né? Mas esse ano deu certo. Alberto Vinícius, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95 especial. Como é que foi? Me conta um pouco da sua experiência com o 95 FM de Caicó. Bom dia, Alberto. Bom dia. Para mim é muito marcante eu vindo agora as meninas falando e lembrando que tudo que elas dizem, para mim tem perfeita conexão com a minha realidade. Primeiro porque foi um aprendizado, eu era muito novo na época, né? Quando eu comecei com os meninos e com Sueda também, com Paulo Jorge, lembrando aqui de Betânia. Opa, que barulho é. E lembrei também, e quero até dedicar esse momento a uma pessoa muito especial que não está com a gente, né, que é Sandra Cibele, que veio bem depois, mas não tão depois, mas veio para a rádio e marcou um tempo aí na rádio. E, infelizmente, é alguém que a gente perdeu muito jovem, mas que foi uma figura bem marcante. E foi alguém que passou por esse aprendizado que Cici estava falando. E é interessante como o mundo dá as voltas, mas a rádio ela fica marcada na vida da gente, porque imagina, 35 anos depois, eu fui parar na 91 FM e aqui em Natal, e de repente eu estava aprendendo com Cláudio de novo. Eu lembro que quando eu cheguei na 91 e vi a mesa de som com toda aquela sofisticação, e apesar de parecer fácil, para mim parecia um bicho, quer dizer, eu não sei mexer em nenhum desses botões, eu não sei manobrar isso. Eu vi Cláudio fazendo isso à tarde, as primeiras reuniões a gente estava à tarde, Cláudio conversava comigo e mexia na mesa de som, e aquilo me parecia tão simples e fácil, mas eu me achava totalmente inabilitado para fazer qualquer manuseio desses equipamentos. Por outro lado, eu me sentia muito à vontade porque eu sentia que era minha casa. Eu sentia que eu tinha muita coisa para aprender novamente, eu precisava reciclar, reaprender, desaprender algumas coisas para aprender alguma coisa nova, mas é muito interessante a experiência de você saber assim, esse lugar de alguma forma faz muito parte da minha vida. E mesmo tanto tempo depois, tanto tempo mesmo, isso acontecer não por acaso, praticamente assim na mesma família, porque a 91 FM aqui em Natal é a Rádio Rural, faz parte do grupo, e fui muito bem recebido. E, coincidentemente, quando eu entrei na 95 FM, aí em Caicó, o programa era pela manhã, era o que abria a rádio. Então, de 4 horas da manhã, eu ia a pé de casa, 4 e pouco da manhã, eu ia a pé de casa para a rádio, e para abrir a rádio. Eu lembro demais de coisas que ficam marcadas na memória da gente, né? Muitas vezes eu lembro que quando chegava festas, tipo Festa Santana, Festa do Rosário, ou eu tinha que fazer duas escolhas. Ou eu não ia para as festas à noite, ou então eu emendava. Como era na época que eu estava muito jovem, dava para emendar tranquilamente. Então eu chegava em casa, eu tomava um banho e ia para a rádio para abrir o programa. E apesar de não ser exatamente o meu estilo favorito naquela época, que era o forró, era a abertura da rádio, e a Rádio FM tocava-se muito forró. Como era uma descoberta para mim, né, era uma experiência nova, embora o modelo de comunicação hoje, a minha experiência que eu tive na 91 FM foi bem diferente do que eu tive naquela época. Ou seja, hoje eu ouvindo o Sueda falar, eu entendo perfeitamente esses dois modelos, esse modelo americano, em que na rádios, naquela época era esse modelo americano, que você só colocava música e a atuação do locutor era mínima, era para anunciar a música, anunciar a hora, anunciar intervalo comercial, para o modelo de hoje, que eu acho muito, muito mais interessante. Eu acho que a rádio de hoje é essa rádio que ela vai tocar notícia mesmo, embora seja o jargão de um concorrente, mas eu acho que hoje ela é mais informativa, porque as pessoas, quando querem só música, elas vão nessas plataformas de streaming,
Spotify, por aí vai, Deezer. Então, o processo é muito mais interessante, é mais interativo, a tecnologia permite isso, que as pessoas mandem um WhatsApp, mandem mensagens de som, a interação é muito maior. Embora que naquela época tinha telefone, que as pessoas ligavam, mas telefone nem era acessível para todo mundo, não era todo mundo que podia ter telefone fixo em casa, não. Então, mudou muita coisa de lá para cá, muita coisa, mas, ao mesmo tempo, uma essência de ser um canal de fidelização do ouvinte ainda se mantém muito presente. Então, é um lugar apaixonante que, felizmente, apesar desses 35 anos de vivência da Rádio Rural de Caicó e mais de 60, quantos, Cláudio? Já da 91, que aniversário agora recentemente, e apesar de tantos anos de existência de outras rádios, eu acho que ainda tem muita vida pela frente, mesmo com outras tecnologias existindo, porque a própria rádio vai se adaptando a essas novas tecnologias. Hoje, como a gente mesmo está fazendo aqui, a gente está simultaneamente no YouTube, está fazendo transmissão por outros canais. Então, isso eu acho muito bacana, porque vai se adaptando. Apesar de tudo isso, é um meio muito vivo. E as pessoas, elas gostam disso. Eu mesmo, apesar de gostar de tecnologia nova, quando estou no rádio, eu prefiro 1000 vezes ouvir rádio, ou quando eu estou no carro, prefiro 1000 vezes ouvir rádio do que ouvir os streams. Eu acho muito bom isso. Eu acho que parece que eu estou mais perto das pessoas, mais perto do que está acontecendo quando eu estou ouvindo algum locutor, algum apresentador falando na rádio. Que legal. Daqui a pouco a gente volta a falar com você, Alberto, aqui nesse nosso bate-papo. Vamos trazer aqui para a nossa mesa redonda Cláudio Sandegi, né, que por muitos anos esteve aqui conosco na 95 FM de Caicó, na Rural AM também, hoje 102.7, agora está na 91 lá em Natal. Cláudio, bom dia, alegria imensa ter você conosco aqui. Me conta um pouco da sua experiência com a 95 FM de Caicó. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Marcos. Bom dia, Roberto. Bom dia, Alberto, Paulo Jorge, Suerda, Cici, todos que estão nos ouvindo agora e assistindo aqui pelo YouTube, né? É uma grande satisfação poder estar hoje aqui, dia 12 de outubro, né? Onde nós estamos aqui também relembrando esse dia que para mim também realmente ficou na história, né? Marcou. Hoje eu completo 35 anos de rádio. Para eu requerer a aposentadoria hoje, mas parece que o governo aí não vai deixar. Já estava nos meus planos requerer a aposentadoria, mas vamos para frente, né? Ainda tem muito microfone pela frente, muita rádio aí para a gente comunicar. Eu também gostaria de fazer uma menção, Marcos, antes de falar um pouco da nossa história no rádio, ao Monsenhor Ausônio Tércio de Araújo, que hoje seria um dia de comemoração, né, se vivo fosse. Nós estaríamos aí parabenizando o Monsenhor hoje, fazendo aquela grande festa, né? Mas o rádio, a 95, e que eu fiz parte, Alberto, Roberto, Suerda, Carlão, e tantos outros, Cici, Paulo Jorge, Betânia, né, todos que estivemos juntos aí, ela teve início exatamente no dia 11, a gente botou no ar mesmo, numa fase experimental no dia 11, que era exatamente o dia do aniversário do nosso técnico Moacir Maurício. Ele era vizinho de Padre Tércio ali em data. Moacir comemorava o seu aniversário, seu natalício no dia 11 de outubro e Padre Tércio no dia 12. E aí Moacir furou a regra que era para entrar no dia do aniversário do diretor-geral, né? Ele Enquanto o Cláudio normaliza aí a sua internet, né, a sua transmissão, traz aqui para o nosso debate Vai ter que fazer um teste hoje, porque eu preciso ver se a rádio está toda ok, para amanhã não ter problema. Tudo bem, aí assim furou.
Ok, daqui a pouquinho você volta, Cláudio. Naquela época em LP não acontecia essas coisas, né? Hoje em dia com internet, com... Ele se arranhava. Ô, Marcos, tudo bem aí? Tá me ouvindo agora? Agora sim, Cláudio, pode concluir a sua participação. Eu falava aqui que naquela época com LP não acontecia essas Deixa eu ver falhas, se né? daqui tá melhor, hein? E hoje com internet acontece isso, né, Cláudio? E aí? Sim, não tinha dias experimentais e cada dia nasce uma nova tecnologia, né? Hoje a gente tem o 5G e parece que ainda está naquele tempo das transmissões via LP. Pois é, então hoje é um dia de comemoração do Padre Técio, é aniversário da Rádio 95 e também é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Então é um dia grande, é um dia feriado para a gente relembrar. E uma das coisas que eu gostaria de relembrar aqui é que ainda tem uma disputa aí entre eu e Carlão. Carlão disse que ele foi o primeiro a falar no rádio e eu disse, não, fui eu, você estava no sítio me ouvindo. Então, se ele tivesse aqui, eu ia fazer essa provocação. Mas eu acho que Roberto pode agir como o VAR, né? E nesse meio de campo aí, decidir quem foi o primeiro a falar. Eu acho que ele vai ficar do meu lado. Ok, então a satisfação, um abraço a todos. A gente fica feliz em poder reencontrá-los todos aqui. E eu gostaria de fazer um desafio aí à direção da Rádio 95, para que numa próxima data, quem sabe o próximo ano, a gente possa estar de volta ao passado. O que seria isso? Cada um teria o seu horário como era antigamente, né? Então, de repente, Alberto Vinícius vai abrir a rádio, eu venho logo em seguida, depois vem Cici, aí vem Carlão, aí acho que tem Suerdo, Roberto fica sempre no amnésia ali, né? E teria uma noite. Acho que eu ficaria à noite, né? Alberto abria e Suerda teria um espaço também ali num determinado horário, Cici. E Paulo Jorge ia lá para o estúdio de gravação e Betânia na discoteca. Pronto, e a gente faria uma memória viva, né? Bacana, viu? Seria abraço. um desafio bem interessante, viu? Vamos passar aí para nossa Joelma de Souza, porque também para, quem sabe no próximo ano, né? Durante o dia 12 de outubro, né? essa primeira equipe está aqui, né? Vai ser bem interessante, viu? Deixa eu trazer aqui o Roberto Fontes, que teve aí a missão de coordenar, juntamente com o nosso querido Ronaldo Carlos, um abraço para o Ronaldo, deve estar ouvindo a gente agora também, né? Coordenar, juntar essa equipe, né? Roberto, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, me conta um pouco dessa experiência. Foi difícil juntar toda essa turma aqui, de talentosa, para formar a primeira equipe da 95 FM de Caicó? Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da 95 FM. Bancada toda completa aí, Suerda. Um beijo, minha querida Negona. Paulo Jorge, meu querido amigo. Cici. Cláudio, Alberto Vinícius, que ninguém sabe, mas era Alberto Russo para nós. Eu estou para o Alberto ucraniano, mediante. Pois é, hoje, né? Mas na época o Russo, nós o apelidamos em homenagem a Renato Russo, que era o líder da banda Legião Urbana, que era a banda de todos nós. Né? Aliás, ainda, pelo menos para mim, ainda continua sendo a minha banda favorita. Mas, Marcos, o desafio era enorme. Padre Técio, a quem homenageio hoje pelo seu natalício e agradeço publicamente por tudo que ele fez por Caicó e pelo Seridó, né? Nos incumbiu, eu e Ronaldo, de botar a rádio no ar. O Dom Heitor, que era o nosso bispo diocesano, havia conseguido recursos para a instalação da rádio e precisava comprar equipamento, comprar disco, escolher as pessoas que seriam os locutores. Havia não a lei escrita, mas assim uma determinação de que nós não buscássemos apenas os locutores da Rádio Rural AM, mas tentássemos encontrar alguém fora desse nosso cast, né? E eu tive a felicidade de encontrar dois na mesma família, que foi o Cláudio e o Carlão. O Carlão estava no caixa do Bradesco, eu cheguei lá, cumprimentei. Diga, Big, Carlão, eu vim fazer um convite aqui inusitado. O que é? Você quer ser locutor da Rádio FM? Ele disse, agora. E pegou na palavra e assim, foi maravilhoso, porque deu muito certo. Ele começou conosco aí em 88 e em 87... Agora fugiu tudo, viu? E segui uma carreira muito vitoriosa no rádio Norte Rio Grandense, depois veio para Natal, e aqui foi um nome assim fantástico, né? Suerda, que atribui a mim o fato de eu
a descobrir para o rádio, na realidade era um talento assim, visto a olho nu, com essa voz maravilhosa, essa inteligência superior que Deus lhe deu, e eu apenas a conduzi, vá para o seu lugar, que o seu lugar é na rádio, né? Na realidade foi isso que aconteceu. Esse concurso que se mencionou na sua fala inicial, nós fizemos também para redatores, e foi na época que nós conseguimos resgatar, aliás, recrutar para a rádio a querida e saudosa Madalena, e também a da Guia que as duas eram redatoras e começaram a fazer uns testes como locutoras, mas o forte mesmo era a redação. Então foi um trabalho assim, Marcos, muito exitoso, né? Tanto que a rádio está comemorando hoje 35 anos, e eu agradeço muito a Deus ter tido a oportunidade de fazer parte desse projeto, de iniciá-lo, e hoje, 35 anos depois, né, ver que continua pujante, continua se reinventando, porque o rádio se reinventa a cada dia, né? Eu queria fazer só uma referência a algo que Alberto disse. Ele abria a rádio, e eu me lembro bem, Alberto, o nome do programa era Acordes Brasil. Acordes Brasil, um nome muito bonito até hoje, né? A gente acordava com música nossa, forró, brega, porque era uma determinação também da rádio, e eu acho que a 95 FM foi pioneira no estado do Rio Grande do Norte em tocar forró. Nós tínhamos como referência as outras rádios FM aqui do estado, e todas elas só tocavam música estrangeira, rock nacional, mas pop nacional, mas forró era proibido, e nós abrimos a nossa programação para a cultura local. Inegavelmente, o forró é uma das nossas maiores expressões culturais. E, na época, 35 anos atrás, foi um passo ousado incluir forró na programação da 95 FM. E nós insistimos nisso, e deu tão certo que hoje praticamente não se toca outra coisa a não ser forró. E aí forró de plástico, forró todo tipo, né? A equipe que a gente conseguiu formar na época, eu considero fantástica, porque tantos talentos reunidos de uma vez só, foi algo realmente maravilhoso. E começamos com todo gás, continuamos até hoje com todo gás, e as tecnologias, eu acho, copiaram o modelo da rádio, e agora a moda é fazer rádio híbrido, como nós estamos fazendo nesse momento. Quem quiser acompanhar o nosso bate-papo pelo YouTube, por exemplo, vai ter imagens e som do que a gente está discutindo agora, debatendo agora. Então, Marcos, eu quero registrar essa minha satisfação de estar presente aqui nessa data magnífica. O rádio, alguém disse aí há pouco tempo, é tão maravilhoso, tão viciante, que eu não resisti a um convite e fui redescoberto por um amigo que eu descobri para o rádio, foi o Cláudio Sandegi, hoje dirigindo a 91 FM aqui de Natal. Em janeiro desse ano, me ligou, disse, olha, você não quer participar de um programa noticioso? É tanto que eu estou aqui com o meu cenário virtual, fazendo propaganda do Jornal 91. É um noticiário que nós temos hoje pela manhã, apresentado pelo jornalista Diógenes Dantas. Começou em fevereiro com Jackson Damasceno e com a Vanessa Camilo, como os principais âncoras. Hoje nós temos o Diógenes Dantas e a Daniele, e eu faço parte dessa equipe com muito orgulho, comentando assuntos econômicos diariamente, e além de tudo, ainda fazendo dois comentários que vão além do jornal e que são exibidos ou que são apresentados durante a programação da rádio. Então, eu estou fazendo de novo o que gosto muito aqui em Natal, na Rádio 91, depois desse convite de uma pessoa que eu descobri, e ele me redescobriu agora. É isso, minha mensagem inicial, desse bate-papo assim, muito gostoso sobre o nascimento da Rádio 95 FM de Caicó, que eu tive o prazer de ajudar a colocar no ar. A gente até conversava aqui fora do ar, antes da nossa entrevista, com a Ceci, com a Sueli e com o Paulo, de que quem gosta do rádio nunca deixa o rádio, né? Tanto aí a prova aí, o Alberto e o Roberto, né?
profissionais de sucesso em suas áreas, mas voltando ao rádio aí depois de 20, mais de 20 anos, não é isso? Então, depois de 20 anos voltando aí ao rádio. Claro que vocês hoje conciliam a profissão de vocês com a paixão que é o rádio, não é isso, Roberto? Sem dúvida, sem dúvida. E hoje as tecnologias possibilitam isso, Marcos. Você imagine aí 35 anos atrás, eu em Natal participando de um programa na rádio era uma coisa quase impossível, porque era muito caro, por exemplo, fazer uma ligação de Natal para Caicó, que era uma ligação interurbana. Isso aí já afastava um pouco as possibilidades. Mas hoje, eu estou falando aqui da minha casa, estava tomando café aqui ouvindo vocês, né? A 300 quilômetros de distância, falando como se estivesse aí do lado de vocês, porque a tecnologia evoluiu e nós estamos à distância, mas muito perto, de forma virtual. Eu voltei com muita satisfação para o rádio, embora seja uma participação mínima, mas estamos com um projeto, depois Cláudio pode falar sobre isso, né? Eu não sei se já podia dizer, dar esse spoiler, né? Que é uma palavra que está na moda, que significa antecipar uma informação, mas o projeto da Rede Rural de Comunicação é ampliar a participação dos colunistas para as outras rádios da rede. Quem sabe nesses dias estarei aí na 95 FM também, falando sobre economia. Será muito bem-vindo, viu? O espaço aqui já está mais do que aberto, viu? E só para tirar aqui a dúvida aqui, voltar aqui para o estúdio aqui em Caicó, quem falou primeiro, Cláudio Sandegi ou Carlão aqui na 95 FM? Olha, eu queria, infelizmente, Cláudio, dizer que não foi você nem Carlão, quem falou fui eu, no dia 11. Moacir me chamou, disse, Roberto, vamos fazer um teste aqui na rádio. Eu pensava que era offline, mas estávamos no ar e eu falei pela primeira vez na rádio 95 FM, extraoficialmente, claro, né? Extraoficialmente, porque a rádio oficialmente só entraria no ar no dia 12, mas no dia 11 quem falou fui eu, viu, Cláudio? Mas vamos amenizar aqui essa para Cláudio, dos irmãos, quem primeiro falou, foi o Cláudio ou foi o Carlão aqui? Carlão inclusive está nos ouvindo lá no Ciro agora, viu? Carlão, um grande abraço para você, meu brother. Parabéns de novo, né, pelo seu aniversário. Olha, eu acho que foi Cláudio mesmo, viu, Marcos? Foi Cláudio. Você agora comprou uma intriga aí com o Carlão. Podia ter ficado só no... Eu estaria aí em Caicó na próxima semana para dar um abraço nele e superar essa briga. Legal, que papo gostoso, né? Bom ouvir esses nomes que marcaram, que levantaram, que construíram o alicerce para que a gente possa estar hoje aqui, né? É muito bom isso, né? Antes de trazer aqui os nossos colegas, né? Aqui no nosso WhatsApp, parabenizar esses meninos véi, né, que fizeram essa revolução no meio da comunicação no nosso Caicó Grande. Era uma expectativa muito grande na época, visto que naquele tempo, para ouvir uma FM, tinha que tentar sintonizar a FM Verdes Mares de Fortaleza. Quem manda aqui essa mensagem é o Rui Evandro, viu? Abraço para Rui, obrigado aí pela audiência, né? Bom dia para todos e todas, passando para parabenizar a 95 FM e falar da alegria que o rádio proporciona às pessoas. Eu sou apaixonada pelo rádio e falar da importância de todos que fizeram e fazem parte dessa emissora. Mandar um cheiro bem grande para os participantes da mesa, em especial Cici, Soerda Medeiros e o meu primo Alberto. Muito bom ouvir você novamente, Alberto, através do rádio, né? Dolores, que está aqui mandando essa mensagem, Dolores do Sesc Seridó, um abraço para Dolores, né? Aqui no nosso Facebook, 95 FM mudou a cara do rádio seridoense, principalmente dado a qualidade do som. Passamos a ouvir um som de mais qualidade em detrimento das rádios tradicionais já existentes à época, por exemplo, a antiga Rádio Rural AM, né? Me lembro que tive a surpresa de ouvir a 95 FM pela primeira vez numa barbearia de seu João Bernardo, em São João do Sabugi, né, dias após a sua fundação. Parabéns 95, nosso amigo Railson Medeiros, aquele abraço, viu? Parabéns a esses profissionais, sucesso, estou em Açu, ouvindo a 95 FM, Raimundo Inácio, obrigado Raimundo Inácio por sua participação, Tomás Medeiros, um abraço para todos vocês, em especial para Soerda e Roberto, irmão de Pituleira, né?
A gente falava agora há pouco, Suerda, de que o rádio perdeu um pouco dessa magia da imaginação, né? Hoje as pessoas assistem Suerda, sabe como é que ela é, né? Antigamente as pessoas imaginavam, né? Tem alguma curiosidade com relação a isso, Suerda? Muitas. Minha voz é médio grave, né? E aí as pessoas sempre associam essa voz a uma mulher alta, sabe? Quando chegava na rádio, ai, você desse tamanho. É você que é Suerda. É você que é Suerda. Mas essa magia, Marcos, ela vai se transformando com as novas tecnologias. Eu sou muito apaixonada pelas novas tecnologias e acho que elas nos ajudam muito. A gente chega em qualquer lugar hoje do mundo, né? As pessoas escutam a gente. Eu queria fazer uma referência aí a Roberto, que de fato foi ele mesmo quem me descobriu. Eu fui fazer uma visita a Roberto na Rádio Rural AM. Ele fazia um programa à noite. E, à época, ele era casado com a minha querida amiga Ana Santana. E eu frequentava a casa de Roberto. E nessa visita que eu fiz ao estúdio, ele disse, dê boa noite. E eu fiquei tão sem jeito, mas daquele boa noite em diante foi o meu início no rádio. Então, Roberto me convidou para tirar as férias dele, ele tirou as férias. E eu comecei a ir toda noite para a rádio, ler os avisos e tal. E ele, a partir dali, foi um pulo, né? O horário da tarde vagou na Rural AM e eu comecei a apresentar um programa chamado Tarde 595, lembro até hoje. E logo após isso, fiz uns cursos fora, em Mossoró, que o Patrício mandou. E a volta foi, quando eu voltei pensando que ia continuar na AM, foi quando surgiu aí a chegada do Rádio FM. Então, assim, foi sim, Roberto, você está registrado nos anais da história. Foi você quem descobriu o meu talento para o rádio, porque nem eu sabia que tinha, né? Na época eu trabalhava eu era recepcionista de um consultório de um cardiologista, Dr. Jonas Capuchu, que inclusive faleceu muito jovem. E do consultório de Dr. Jonas eu fui direto para o rádio e estou até hoje. Inclusive hoje, há mais de 2 anos, estou aqui na Rádio Rural, que hoje é 102.7, mas foi a rádio que eu comecei. E é muito bom fazer rádio dali, olhando para cá, porque nossos estúdios são interligados e a gente sempre se vê. Então, a 95 é aquela casa, né, que a gente nunca saiu e é uma grande referência para todos nós. É muito bom reencontrar esses amigos todos, mesmo que virtualmente. Cláudio Sandegi, que inclusive tem uma curiosidade sobre ele, o apelido dele era Cláudio Cruel, porque no desenho Gargamel tem o Cláudio Cruel, e ele era muito gato, né? Sempre foi muito lindo e fazia muito sucesso no rádio, e era Cláudio Cruel, né? Porque todo mundo dizia que ele é gato, então Cruel era o gato de Gargamel e ele era o Cláudio Cruel Sandegi. É tanto que tinha até uma vinhetinha. Cruel? Olha aí, Cláudio, né? Daqui a pouco você vai responder aqui a Suerda aqui sobre essas provocações aqui, viu? Cici, você, como é que era essa experiência, né? O que é que você pode contar de repente engraçado, uma passagem que envolveu você, as pessoas querem lhe conhecer, como é que foi isso? O rádio, ela tinha essa abertura, né? Das pessoas ouvirem sua voz e criar aquela imagem, né? Querer lhe conhecer, né? E eu muito novinha, muito magra, cabelo na cintura, assim, né, Paulo? Era assim, era Cici de Queiroz, que eu digo que quando eu era viva, né? Eu sempre brinco, não, isso aí era quando eu era viva, porque parecia outra personagem mesmo, né? Depois que a gente casa e é mãe, e eu tomei outro rumo, né? Fui ser professora. Mas a minha experiência era essa, era a curiosidade das pessoas para querer vir, conhecer a gente, conversar. Vinham pessoas do sítio, principalmente esse pessoal da zona rural, eles têm uma ligação muito forte com a rádio. Eles têm essa necessidade de conhecer. As pessoas da cidade têm esse vínculo com a rádio e tudo, mas o pessoal da zona rural, o pessoal das cidades vizinhas, elas têm mais essa curiosidade. E mesmo com essa nova tecnologia que vocês falam tanto, que Suerda fala, mas existem muitas pessoas, Suerda, que usam o celular, mas aquele celular que não é esse aí, que tem a imagem. Muitos deles não sabem usar o WhatsApp.
Eu digo porque a minha sogra, Magnólia, sempre que eu chego na casa dela, ela olha para mim e faz: mulher, manda uma mensagem para a Suerda que hoje ela está sorteando uma pizza, hoje ela está sorteando um boné, hoje ela está sorteando um avental. E haja eu, Suerda, Magnólia, tá querendo que você bota o nome dela aí no seu sorteio e tal. Porque ela, o celularzinho dela não é esse celular que vê a imagem. Então eu digo, chegou, a tecnologia chegou, mas ainda existe essa curiosidade de conhecer, de estar junto com Suerda, de conhecer Suerda pessoalmente, de falar com ela, que elas ainda não sabem, principalmente esse pessoal mais idoso. Então eu acho que a tecnologia ela chega, né, em algum sentido, mas outra curiosidade ainda é a mesma. E sobre voltar a fazer um programa, né? Assim, a coisa que mais marcou na minha vida em termos de rádio foi a música que Bethânia escolheu para eu treinar. Viu, Beth? Você que está ouvindo. Nunca esqueci. Toda a vida que passa eu me lembro. É Minha Meiga Senhorita. Minha Meiga Senhorita. Beth toda a vida botava abertura para mim. Então, se um dia eu voltar à rádio, a primeira música que eu peço a Bethânia para colocar para mim vai ser essa. Que legal, né? Marcou. E aproveitar aqui e mandar aqui um forte abraço para a Bethânia, né, que foi, convidamos para que ela estivesse aqui, mas está passando por um pequeno problema de saúde, né, Paulo, mas vai se recuperar se Deus quiser, né, então um abraço forte aí para a Bethânia. Paulo, e você que teve o papel de trazer um pouco dessa questão da cultura, né, usar um pouco de forma caricata, usando um personagem do velhinho, como é que foi essa sua experiência? Na realidade, as pessoas... esses 35 anos, na realidade, eu comecei aqui nos bastidores, né? Eu era o Francinilson da década de 80. Então, eu ficava só nos estúdios lá fazendo propaganda, né? Trazia minha rede para cá, porque era difícil. A gente colocava em cartucheira, caceteira e mordia. A gente chamava mordeu a fita. A propaganda eu fazia quase que todo dia. Gilberto quebrava o cartucho. Gilberto, ele tem assim uma força incontrolável. Os botões da mesa pulavam quando ele cuidava. Aí eu tinha que ficar lá para a propaganda rodar no outro dia. Pois bem, aí passou-se um tempo, eu sendo essa pessoa de estúdio, mas Ronaldo Carlos investiu em mim, como o Suerda disse, a gente fazia cursos de especialização. Era cursos muito grandes de capacitação, quer dizer, era muito grandes. Como o Padre Tércio era muito ocupado, ele não podia ir, Ronaldo também ocupado, ele me colocava e colocava Cláudio. Era eu e Cláudio que saía. Passou-se um bocado de ano, alguns anos, um bocado não. A rádio estava numa situação financeira difícil, e onde nosso amigo Roberto, ele vai relembrar disso aí, Roberto e Ronaldo Carlos, Zé Bezerra, eu me lembro como hoje, colocaram os cargos à disposição. O Padre Tércio nem queria demitir eles, não, vocês não. Mas eles se demitiram. Eles se demitiram. Eram mentes maravilhosas, mas eles se demitiram para outros continuarem, né? Para outros continuarem e a rádio não enxugar a folha. E não perder aquela equipe. Então, foi aí onde o Padre Tércio me convidou, chegou e disse: menino velho, ele só chamava a gente menino velho, disse: eu estou sem diretor agora. Saiu, meu povo saiu. E eu preciso... Momento de emoção, né? Passa na sua cabeça todo um filme, é compreensível aí realmente a sua emoção. Aí ele disse: eu preciso dar continuidade ao trabalho, né? Então, como você vem fazendo esses cursos de especialização e eu não tenho tempo, eu peço que você faça isso por mim. Faça o trabalho de Roberto e o de Ronaldo nas duas rádios. Eu disse: Virgem Maria Patécia, isso é pesado demais para mim. Ele disse: quem poderia lhe ajudar? Eu disse: Cláudio Sandegi. Eu fico com a FM, Cláudio Sandegi fica com a AM. Aí ele disse: mas eu vou logo dizer, não tem dinheiro para pagar vocês não. É tudo de graça. Eu disse: não, mas não tem problema não. E a gente ficou assim 17 anos. Eu fiquei 17 anos aqui. Muita gente achava que eu recebia... até mesmo o Padre Vanoff, quando chegou aqui, achava que eu recebia por ser diretor. Não, eu sempre recebi por ser um simples
de estúdio de gravação. Tá entendendo? Por isso, passou-se tanto tempo sem vamos dizer assim, eu sendo estúdio de gravação, eu não saía do estúdio. Era como se fosse 2 cargos que eu tinha, mas recebendo pelo estúdio de gravação. E foi assim que eu consegui dar continuidade a um bom trabalho aqui. Foi quando o Padre Vanoff chegou, né? E colocou a equipe dele, né? E sim, antes disso, a gente fez o Arroxinó, que hoje eu quero nos dar os parabéns, que faz 21 anos também. Nasceu hoje, inclusive? Hoje, porque foi no dia do aniversário da rádio que eu e Ronaldo Carlos, a gente criou o programa Arroxinó, que era um programa de forró, não existia moção, essas coisas assim não. No FM com 2 velhos falando. Porque eu tinha vindo de justamente um curso de capacitação que dizia que o rádio do futuro era aquele que falasse a voz do povo. Não precisava ter voz bonita, não precisava ter voz de viludo, que naquela época tinha que ter voz do povo, falar o que o povo entende, que o povo agora tinha que ter conteúdo. Então foi aí onde apareceu Seu Matulão e o Velho da Capa Preta. Foi a partir daí que o pessoal começou a me conhecer, porque até então eu trabalhava de bastidor. Aí depois foi que começaram a me conhecer como uma pessoa de rádio, mas na realidade, os meus 35 anos aqui, o meu começo foi todo de bastidores, né? E eu tenho orgulho disso, criei uma família, meus filhos hoje estão formados, né? Falta só formar uma, mas passou em advocacia agora. Tenho uma vida saudável financeiramente, devo ao sistema rural, né? E só não vou ter o prazer de me aposentar com a carteira assinada na Rádio Rural. Me tiraram esse prazer um certo dia, mas se tentaram me fazer um mal, fizeram bem, porque eu dei, tipo assim, o pulo do gato, e o pulo do gato foi justamente a empresa Arroxinó, que passou a ser maior do que era. Muita gente achava que eu fazia o programa Arroxinó, e sim, era outra coisa, era 3 em 1, eu tinha dito 2, porque o programa Arroxinó também não ganhava nada para fazer. Era um programa que eu criei, mas era para rádio, era da rádio, não ganhava nada. E quando tivemos uma conversa para os antigos saírem, né? Quando tivemos essa conversa com o diretor anterior, aí eu propus a ele o seguinte: posso sair, não tem problema não, mas o programa é meu. Aí passou a ser meu, o Arroxinó passou a ser meu, e foi uma coisa boa que aconteceu na minha vida desde o começo. Mas depois da minha demissão foi o meu divisor de águas. Inclusive serviu para não me deixar depressivo. Você sabe o que é você criar uma coisa e depois você ser derrubado por aquela coisa? Então eu me senti, eu estou até desabafando aqui, eu me senti um pouco triste, né, com a minha demissão, porque aquele cara que trazia rede, aquele cara que trabalhou 17 anos como diretor de programação, nunca pedia um tostão, aquele cara que era locutor e não pedia um tostão, num determinado momento não teve uma certa consideração, mas beleza, tranquilo. Hoje a gente convive com isso, e eu convivo com todo mundo aqui, os diretores da rádio, que inclusive os padres, Joelma, eu sou muito satisfeito com o jeito que eles me tratam, e parece que teve que ser do jeito que foi para que eu me tornasse o que sou. Bacana, viu? Estamos aqui hoje conversando aqui com alguns nomes que integra a primeira equipe, né, de comunicadores da 95 FM de Caicó nesses 35 anos de existência no ar, né? Deixa eu voltar aqui para o nosso estúdio virtual, antes de trazer aqui um comentário. Bom dia, Marcos Dantas, me chamo Assis, caicoense, moro em Areia Branca, muito bom ouvir esses ícones do rádio caicoense, parabéns pelo aniversário dessa rádio maravilhosa, e ao Monsenhor Padre Técio, manda um alô para o amigo de infância do nosso Seja, Cláudio Sandegi, fala aqui de Areia Branca. Esse apelido, segundo o Assis e Suer do Cruel, do Cláudio nasceu no Sege, não aqui na rádio 95 FM aqui de Caicó, né? Alberto, o rádio se transformou, né? Aquele rádio de 35 anos atrás hoje está um pouco diferente, está na TV, está no YouTube, está nas redes sociais, e uma característica que segue qualquer radialista é do pertencimento, é como se o rádio pertencesse a ele, né? E a gente costuma
a ouvir alguma programação, concordar, não concordar? Como é que você vê o rádio de hoje, atualmente? Você acha que está melhor, né? Poderia pegar algumas qualidades do rádio de antigamente para colocar no de hoje? Qual a sua avaliação sobre os dias atuais e os desafios futuros para o nosso rádio? Então, hoje o rádio ele tem essa vantagem de ser uma coisa que o nome rádio em si talvez já não só caiba, ele está ficando pequeno para o que o rádio representa, né? Porque eu falei dessa questão de estar no YouTube, mas tem outra característica interessante, que estar no YouTube não é só isso, está também disponível fora do horário da programação, né? Ou seja, está na forma de podcast. Um programa como esse geralmente fica gravado no YouTube, fica gravado no Deezer, né, nessas plataformas de streaming, e a pessoa pode assistir qualquer hora. Eu tenho essa experiência porque eu vi muitas vezes o programa Movimentação, enquanto ele estava no ar, a quantidade de pessoas que estavam assistindo era outra. Quando você ia olhar mais tarde, final do dia, muito mais pessoas tinham assistido. Então, isso é uma grande vantagem. Por outro lado, o nível de competitividade é extremamente maior, né? Porque você não está mais competindo só com o programa que passa no mesmo horário que o seu. Você está competindo com toda a programação que existe e com uma programação paralela que não é só aquela que é transmitida pelo rádio. São esses podcasts que estão extremamente altos. Você vê aí muitos talentos, inclusive atores, atrizes da Globo, saindo da Globo, que parece assim, um sonho de todo artista, para se dedicar a podcasts, né, e a fazer entrevistas e entrarem no modelo que antes era muito comum dos canais de comunicação específicos, rádio, TV. Então, o processo hoje de competitividade é da comunicação e não do segmento, não do rádio, não da TV, é da comunicação em si. Então, consequentemente, é necessário que quem está no meio, quem está no rádio, por exemplo, esteja antenado não exclusivamente com o que está acontecendo só no rádio, mas com o que está acontecendo no mundo. A outra coisa é essa questão relacionada à amplidão que hoje a comunicação tem. Então, eu posso estar falando aqui com você e ter um amigo na Dinamarca que ele está assistindo a programação. Em qualquer lugar do planeta é possível ter essa acessibilidade. Mas olha como o que está no passado não é inútil. Agora eu falei da história da Ucrânia, quando houve agora a guerra, que cortaram uma parte da comunicação na Rússia, eles, para poderem se comunicar sem a intervenção do governo, utilizaram as ondas do rádio AM, ou seja, se utilizaram justamente daquilo que a internet tem controle, que o governo tem controle, para poder, não tem controle, que é o caso das ondas AM, para poder gerar uma comunicação livre, libertária, democrática. Então, até aquilo que parece ultrapassado, uma coisa que parece de antigamente, tem hora que ela vem útil, porque ela está desvinculada desse controle que hoje a internet muitas vezes se tem, né? Que é curioso a gente ver isso, esses dois lados da coisa. Mas o que eu vejo como grande desafio é isso, é tornar o produto rentável e atual, porque ele está competindo com outros meios que têm muita visibilidade hoje em dia, principalmente para ganhar o público jovem, porque a gente não pode viver só das pessoas mais velhas, e se apropriar do que ele tem de bom já agora, mas captando esses caminhos novos que eles estão surgindo a cada dia com uma velocidade cada vez maior. E você, Cláudio Sandergi, como é que você consegue vislumbrar aí o futuro do rádio, na sua opinião? Só ligar seu microfone, por gentileza, Cláudio. O futuro do rádio é esse que Alberto comentou aí, né? O rádio ele é inusitado, né? E quando de repente a gente começou numa comunicação, numa linha, né, que acho que foi Suerda que falou, da questão do rádio americano, né? Na rádio FM, que isso às vezes até é nostálgico para a gente.
de anunciar música, de colocar, às vezes, o ouvinte rapidamente ali no ar, comentar alguma coisa, para o rádio que é hoje, a sua dimensão, que Alberto bem falou aí, né? O rádio hoje ele é sem fronteiras, né? Hoje a gente ouve a rádio em qualquer parte do mundo, né? O rádio está no smartphone, o rádio está no notebook, o rádio está no carro através de uma internet, né? E aí hoje quando vou para Caicó, muitas vezes eu vou ouvindo a Rádio 95, desde aqui de Natal, quando eu saio daqui, não tem nem sinal no rádio ainda, a gente ouve através do Radiosnet, né? E joga isso através do Bluetooth, todo um sistema, uma tecnologia no carro e a gente vai ouvindo. Da mesma forma que eu ouço qualquer rádio no mundo, né? Então, é muito importante. Acho que o rádio ele já está na sua dimensão. Agora, ele vai se aprimorar, né? Quais são os aspectos da comunicação daqui para frente? Né? Com a saída do rádio AM, né? Muitas rádios migraram para o sistema FM, mas levaram digamos, aquela experiência da comunicação, do jornalismo, né? Da interatividade, dos problemas sociais, dos questionamentos, dos debates, e hoje já num passo maior, mais amplo, em um outro nível, o podcast, que existe toda uma comunicação diferenciada para quem vai comunicar o podcast. Vocês observam que a forma de comunicar é diferente dessa que nós estamos tendo aqui, né? É muito importante, né? Agora, fazendo um parâmetro entre o nosso tempo e o tempo atual, aí na Rádio Rural a gente percebe que nós tínhamos tipo um exame de admissão. Você fala bem, você comunica bem, tem um português certinho, uma boa voz, né? Está dentro do sistema. Hoje, já não basta somente isso, né? Apesar de que a gente sabe que o rádio ele é essa caixinha de conversa, né? Mas hoje, por exemplo, aqui em Natal, eu vejo muitos profissionais que passaram por uma universidade, alguns até com mestrado, doutorado, esperando essa oportunidade que a gente teve lá no passado sem ter nada disso, né? Entrar com a cara e a coragem, fazer apenas um teste de voz e se você vai ter aptidão ou não para estar no mercado. Então, o mercado hoje ele está mais exigente, né? O radialista que éramos no passado, hoje se transformou em um comunicador através de uma lei do Temer, né? Então, hoje, quem era operador de áudio e locutor e que tinham dois contratos, um de operador de áudio e outro de locutor, hoje é um contrato só, passou a ser comunicador, né? E a questão salarial diminuiu mais ainda, então ficou mais difícil. Então, eu percebo que hoje, apesar do mercado estar assim aberto e ter N possibilidades pelo número de emissoras que existem, mas já existem muitos profissionais que não estão tendo acesso, profissionais que passaram exatamente por universidades e que estão aí já procurando os seus espaços. O rádio hoje, para quem, eu não sei se eu vou dizer isso aqui para desestimular, mas é a realidade hoje, o rádio não está mais contratando ninguém. Não existe mais aquela formalidade, o rádio assinar a sua carteira, você agora vai ser nosso funcionário. Não, hoje em dia existe um sistema de parceria entre as emissoras de rádio e quem quer trabalhar no rádio, ele entra como um empreendedor daquele espaço e aí entre a negociação junto à emissora de rádio vai dividir, né, os lucros ou pelo menos o que entrar ali, tira-se as despesas e divide ao final. Ou então compra-se um horário. Então essa dinâmica principalmente no âmbito contratual, de trabalho, de profissional, essa é a nossa realidade, principalmente no mercado como Natal. O mercado é muito exigente e tem muita gente boa de fora, isso é o que eu falo. Agora, no contexto geral, a tecnologia realmente ela cresce, ela avança e o rádio se prega, está ali, agregado, né? E vai trazendo cada vez mais tecnologia ou fazendo parte delas. Então, a comunicação está fluindo em todos os aspectos e a gente consegue chegar aonde o rádio mesmo, na sua estrutura física, na sua condição que nós tínhamos no passado, ele não chega. Por exemplo, como é que naquele tempo a gente poderia imaginar que se ouvia a Rádio Rural de Caicó
em Moscou, no Japão, né? E que a gente pudesse ter essa interatividade. Então, acho que o rádio é isso. Ele acontece no seu cotidiano e é imprevisível, viu, Marcos? Eu só quero dizer que é uma experiência maravilhosa para mim. Eu iniciei em 1987. De lá para cá, nunca deixei o rádio, de trocar o rádio por isso, por aquilo, apesar de ter já desenvolvido várias atividades paralelas ao rádio, mas o rádio nunca saiu de mim e eu também nunca saí do rádio. Aqui no nosso WhatsApp também tem mensagem chegando, né? Bom dia a todos e essa maravilhosa equipe da 95 FM de Caicó, vocês estão de parabéns. Na época da inauguração da FM, eu trabalhava no ex-Inampes de Caicó, onde o colega Carlos Roberto Fontes era meu colega de trabalho no antigo INPS, né? Fui vizinho do Carlão, na rua Legário Vale. Um abraço a todos vocês, sucesso sempre. Jebson de Cascavel, no Paraná, né? Acho que é o Jebson Dantas aí. O Jefferson Dantas, que está aqui também nos ouvindo aí através dessa tecnologia que o rádio hoje proporciona, né? É isso, olha a tecnologia onde nos leva, tá vendo? Cascavel, Paraná, tem uma prima aí, Virgínia, tem um laboratório de química aí em Cascavel, talvez o pessoal aí até conheça. Pois não, alguém quer falar aqui? Pode. Pois não, Cici, deixa eu só ligar aqui seu microfone agora sim. Eu queria fazer uma pergunta. Essa questão do rádio que você fala, né, esse rádio híbrido que você falou, eu não sou mais de rádio, mas fiquei curiosa na questão de, existe algum medo, assim, de que essas rádios que a gente conhece aqui, essa rádio física que a gente está aqui, ela deixe de existir? Ela comece a ser feita em casa, os programas serem feitos em casas, esse tipo de rádio aqui que a gente está parar de existir? Isso tudo que vocês falaram, dá a entender isso. É o que eu entendi? E aí, Roberto? Olha, Cici, na prática já é assim, né? Marcos, se quiser, pode fazer o programa dele de casa. Você, no próximo ano, quando a gente se reunir, esse encontro aí que foi proposto pelo Cláudio, poderá fazer seu programa de casa. O que existe hoje é a marca. O mais importante é a marca. A Rádio 95 FM é uma marca que inspira as pessoas, do ponto de vista da comunicação, em receber informação de qualidade, em ouvir uma programação eclética, que lhe dá elementos para que você tenha escolhas mais racionais. Enfim, a presença física estática praticamente está superada pela tecnologia. Eu diria, complementando o que Cláudio disse há pouco, que o que está havendo já há um bom tempo, essa revolução da informação, é a integração das tecnologias com o jeito rádio de ser. Eu dou vários exemplos. Os programas no YouTube que têm maiores audiências são os podcasts feitos com imagens, né? Inclusive, tem repercussão gigantesca. Todos aqui se lembram quando, 3 ou 4 meses atrás, um dos mais vistos e ouvidos podcasts do YouTube causou uma polêmica gigantesca em todo o Brasil e com repercussão mundial, quando um dos seus fundadores disse que achava natural a existência do partido nazista, ele defendendo a liberdade de expressão das pessoas e desconhecendo, evidentemente, a história ao dizer um absurdo desse, porque o nazismo promovia a morte e o extermínio de raças e de pessoas que eram vítimas apenas do ódio. Então, o que nós estamos vendo, Cici, e ouvintes da 95 e telespectadores, me permitam dizer que estamos sendo vistos também, é essa integração das tecnologias com o jeito rádio de ser. O rádio inspirou e inspira programas de entrevistas na TV. O que é o Pedro Bial
nada mais do que um programa de rádio com imagens e uma plateia para bater palma e uma banda para tocar ao vivo. Tudo isso a gente já fez ao longo da existência do rádio, e nesses 35 anos da 95 FM deve ter vários eventos que foram promovidos desta forma, né? As pessoas interagindo de forma presencial e agora com a possibilidade de interagir de forma virtual, num caldo de tecnologia que só tende a ampliar as possibilidades de comunicação, e ninguém sabe o que vem por aí. Talvez o teletransporte, hein, Cláudio? Quem sabe, daqui a pouco eu aperto aqui um botão e sou teletransportado e caio aí na bancada da 95 FM, embora isso, como eu disse há pouco, não seja mais imprescindível. Por quê? Porque a tecnologia nos aproximou virtualmente, e estamos aqui batendo esse papo, eu e Cláudio e Alberto em Natal, vocês em Caicó, poderia ter alguém aqui em São Paulo, outra pessoa em Nova York, enfim. Tudo é possível com o que nós temos hoje de tecnologia da informação. Mas só para fazer aqui uma provocação em cima do que disse a Cici, queria inclusive já começar aqui com o próprio Roberto tá com a fala. Essa rádio híbrida, ela não tira, por exemplo, algumas características do rádio antigo, essa interatividade, essa interação com o ouvinte, o rádio virtual, ele não se distancia, por exemplo, do ouvinte, né? A gente sabe que hoje, quando a rádio física, é mais fácil do ouvinte ter acesso, mandar o WhatsApp, conhecer o comunicador. Essa rádio virtual não distancia muito o comunicador do ouvinte, na sua opinião, Sueda? Não, eu acho que não, Marcos. Pelo contrário, né? Eu acho que a gente cria um novo vínculo, a gente cria um novo canal. Ciro Pedrosa, ele costuma dizer... estou na frente aqui, né? Ciro Pedrosa. Você veja a sua preocupação com rádio virtual. Porque assim, eu estou transmitindo pelo meu Instagram, que tem um monte de gente acompanhando. Então, assim, Ciro Pedrosa, que Roberto conhece, que é um estudioso de rádio, livros publicados, e é uma pessoa que dá uma contribuição muito grande ao rádio, ele diz uma coisa que é muito sagrada para quem faz rádio, seja no velho ou no novo formato, porque eu acredito que hoje em dia praticamente todo mundo que faz rádio usa novas tecnologias da internet. E Ciro diz uma coisa que a gente não deve esquecer, como um mantra, é como uma oração, é sagrado. Nada substitui a voz humana. Tudo que está sendo dito, transmitido, está sendo através da voz. Então, isso precisa ser considerado. Logicamente que eu estou falando de conteúdo, como Paulo Jorge falou, é que a gente entrega conteúdo, né? A maneira moderna de dizer, a gente entrega conteúdo há muito tempo. Mas nada substitui a voz humana. Nós não podemos... Essa coisa de questionar, mas o rádio antigo, ele não vai perder as características. Ele precisa perder as características e acrescentar novas características. A essência do rádio, que é a voz humana, ela vai sendo agregado a essa voz humana todo esse aparato que hoje nos cerca, que é maravilhoso, é inconteste isso. E a gente aqui, todo mundo que está aqui ao redor dessa mesa, dessa conversa, só usa o rádio para o bem da sociedade. Nós estamos aqui, nós somos da turma do bem. Né? Então, assim, depende muito. Se o cara vai lá no podcast, que é o podcast mais assistido do Brasil hoje, e o cara vai defender o nazismo, certamente ele não tem muita utilidade para a comunicação e para a sociedade de um modo geral. Ele perdeu todas as aulas de história quando ele defende um sistema de governo que matava as pessoas por achar que uma raça era superior à outra, como o Roberto também falou. Mas a gente precisa entender isso. A tecnologia é altamente favorável. E olhe lá, o rádio completa 100 anos, existe uma teoria agora bem defendida, que o rádio surgiu, foi aqui no Nordeste, em Recife, é uma tese que vem sendo defendida e reconhecida por quem faz a ciência da comunicação no Brasil, e eu adorei isso, né, que a gente é bem bairrista mesmo, a gente ama o Nordeste. Então, assim,
é uma história de 100 anos, gente. A gente está falando de rádio do dia desse que a gente começou para cá, não. Não são esses 35 anos da 95, não. Quando a 95 chegou, nós já tínhamos 65 anos de rádio na história do Brasil. Então, a gente precisa compreender isso. E o que eu acho interessante é que a gente vai vendo cada vez mais quem vai entrando no rádio, conhecer a história do rádio. Você precisa conhecer a história do lugar onde você trabalha, daquilo que você faz, até porque o nosso trabalho é diferente. A gente todos os dias chega na casa das pessoas, mesmo aquelas que se falou ainda há pouco, que não têm acesso à tecnologia, mas é com a tecnologia que a gente tem associada ao rádio, ao velho e bom rádio, que a gente está aqui. Só para você ter uma ideia, para eu fechar aqui, eu tenho 5 rádios antigos que eu fui comprando ao longo da minha história, né? Aqueles rádios, um rádio que minha mãe tinha, um ABC. Então, assim, eu tenho vários rádios que eu ganhei, outros que eu comprei, um Transglobo e tal. E um dia desse, eu fiquei tentada a comprar uma radiola, e eu comprei um toca-disco, que toca o disco, mas ela está agregado à tecnologia ali. Eu escuto meus long plays, meus LPs, mas ali ele me dá a chance de, se eu colocar uma fita cassete, eu posso passar para o meu drive, isso, meu pendrive, e eu digitalizo isso. É maravilhoso, porque eu tenho 500 fitas cassete do tempo de rádio. E o que é que eu ia fazer? Ele toca fita, mas se eu quiser, por exemplo, trazer um pedaço desse para cá, eu preciso colocar nessa nova tecnologia. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa estudar, a gente precisa se atualizar, a gente precisa saber fazer. Olha você aí. Olha você aí, o que é que você faz? Você está falando com a gente, o telefone físico não tocou não, mas o WhatsApp, o Facebook, o YouTube, é todo mundo falando com você. Isso significa o quê? Que as pessoas estão escutando você também, e de uma forma bem volumosa, por essas novas tecnologias. Então, assim, eu acho, e pode ser uma provocação que eu vou dizer, que se não fossem essas novas tecnologias, aí sim, a possibilidade do rádio ter já findado a sua história era muito maior. Começo por você, obrigado por sua participação, uma alegria imensa recebê-la aqui no nosso programa, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Quero agradecer a todos os meus colegas de rádio que passaram por mim, comigo, nesses 36 anos que eu tenho de rádio. Aqui em Macau, em Natal, que foram os lugares onde eu atuei. Agradecer a cada um dos colegas, porque assim, com cada um dos colegas de trabalho a gente aprende muito. Agradecer aos diretores também. Agradecer a Roberto, que me descobriu. Agradecer a Monsenhor Técio, que teve muita paciência com uma jovem de 20 anos, que dava muito trabalho a ele. Estava falando aqui para Geraldinho, que Patécio, às vezes, Paulo Jorge falando em Redonda, eu vinha das festas de Redonda, e na hora da missa, no domingo, eu botava uma em revista e dormia. E um dia Patécio me pegou. Aí foi um carão danado, mas eu agradeço todos os carões que eu levei de Patécio. Eu fui gente na vida, porque ele também não foi só meu diretor, foi meu professor na universidade. Foi um pai, eu tive um pai ausente na vida durante a maior parte da minha existência, e Padre Técio funcionou mais ou menos como isso. Então, eu quero agradecer a todos, né, que fazem isso, e não desistamos do rádio nunca. Eu tenho 36 anos de rádio, mas para mim faz 2 anos que eu comecei, quando eu voltei aqui para a Rádio Rural. Sou muito feliz, espero encerrar a minha carreira, que espero que ainda seja longa, aqui na Rádio Rural. Daqui uns 40, 50 anos. Né? Com 100 anos. Paulo, Jorge, obrigado. Quem está aqui lhe mandando um abraço aqui, Paulo, é a nossa amiga Dourinha, lá de Jardim do Seridó. Eu gosto de toda a programação da 95 FM, mas em primeiro lugar fica o programa do Véio da Capa Preta, não perco por nada. Obrigado, Paulo, por sua participação aqui. Obrigado você, obrigado a todos aqui presentes, os nossos amigos que estão lá na internet, né? O Roberto, o Cláudio, Alberto, aqui Cici, Suerda, Geraldinho, que está aqui nos ajudando, você. Dourinha é ouvinte do programa Rocha Nó há 21 anos, viu? Vale salientar que ela escuta a Rocha Nó há 21 anos. Marcos,
difícil falar depois de uma suerda de um Roberto falando, mas eu queria deixar claro que eu concordo quando diz que o rádio é imprevisível, e eu acrescento que o rádio é mutante, ele não vai se acabar. Essa historinha do rádio agora vai, eita, agora se lascou, agora vai, isso a gente já escuta já faz tempo, quando a televisão veio, quando a internet veio, e a gente escuta já faz tempo, só que o rádio ele é mutante, ele é criativo, ele não desiste nunca. As pessoas, né? As pessoas do rádio. Pois é. Não, quando a gente fala rádio, a gente fala todo o esquema que envolve o rádio, as pessoas que envolvem o rádio, né? A luta. E eu acho que não vai morrer nunca, porque o rádio ele é quente, o rádio é caliente. O rádio, ele não é frio como televisão, como internet. O rádio, ele tem essa interatividade, sabe? A gente só sabe a força do rádio quando ela sai do ar. Porque quando sai do ar, passa uma hora, duas sem energia, o telefone não para. Nem o seu, o privado, nem o da própria rádio. Porque ele é amigo, olha, minha avó está aniversariando, está fazendo 90 anos. Uma televisão não dá um alô para uma avó que está fazendo 90 anos, para um pai que acabou de ser pai. Mas o rádio dá, né? Mas o rádio dá. Olha, meu familiar tá precisando de sangue, e eu, pelo amor de Deus, eu estou desesperado, diga aí que é sangue tal. Que a gente faz a tempo e a hora. A televisão não faz isso, a televisão é fria, a televisão grava antes e é corrigida para ver se pode, se não pode. Rádio não. Rádio a gente às vezes... Rádio é gente. Rádio é rádio povo. É gente. Rádio é gente, é povo. Rádio é sentimento. E é isso. E é na hora, sabe? É na hora. Então não morre, não. Essas coisas que tem amor assim, não morre, não. Eu não estou querendo tirar aqui os méritos da tecnologia, da televisão. Não, eu só não estou querendo que tirem também os méritos do rádio. Você está entendendo? É como você que falou ontem pelas crianças que não estavam na escola, mas que mereciam ser tratadas como crianças. Pois é. Que recebessem a cartela. Eu escutei hoje você então, falando a gente isso. não quer que... Então você... a forma de... É ser gente mesmo. É dizer, olha... E a conversa no rádio, né? Isso acontece no rádio. Na TV não aconteceria. E então é isso, cara. Então eu me sinto, como Suerda falou, agradeço a todos que passaram pela minha vida aqui no rádio. A todos. Eu não vou citar nomes porque eu tenho medo. É muita gente, né? Mas em especial, Ronaldo Carlos. Esse foi quem me descobriu. Ele fez um convite quando eu estava desesperado para sair de Caicó. Poucas pessoas sabem disso. E aí a gente foi tomar um sorvete. Aí eu disse, olha, eu estou indo para Natal, a casa de uma irmã minha, ela é cabeleireira, tá, eu vou tentar alguma coisa lá, que eu não tenho condições. Na época, era a época do militarismo aqui, e era muito difícil você fazer as coisas em cidade do interior. Quer dizer, no Brasil era muito difícil. Era muito difícil até você fazer um concurso para passar, porque já tinha o povo, e aqui a cidade era política demais. Se você não fosse de um lado vermelho ou do verde, você estava acabado, você não era ninguém. Então eu ia sair de Caicó quando o Ronaldo chegou e disse, você não quer fazer um teste lá no estúdio de gravação? Porque Fabrício é o filho de Moacir, Fabrício está indo para João Pessoa e seria ele que iria para o estúdio de gravação. Como eu conheço você, sei que você é inteligente, vá lá, aprenda e vamos ver o que é que vai dar. E foi Ronaldo Carlos que me fez o convite para o rádio. Eu quero agradecer a ele principalmente, mas agradeço também a Roberto, claro, o Padre Tesso também foi um pai para mim, mas o maior pai do rádio que eu tenho chama-se Ronaldo Carlos. Na realidade ele é um pai, não é só no rádio não, é em toda a vida, não foi só no rádio que ele me fez convites, não. Mas o rádio, eu só entrei por causa de um convite que ele ainda iria ser o gerente, a rádio ainda ia acontecer, né? E ele me fez esse convite, então eu quero deixar claro aqui que eu sou muito grato. E grato aos meus ouvintes que até hoje estão, como Dorinha, aí há 21 anos, estão comigo. E grato aos meus colegas de rádio que... Eu saí, no longo dessa carreira, dos 35 anos, eu fiz muito mais amigos do que desafetos. Mas muito mais, 99% são meus amigos. Que bom, né? Cici, obrigado também por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só dizer que de todos, eu acho que eu fui a mais relâmpago. Eu entrei e saí muito rápido. Mas toda a experiência que eu tive para entrar durante todo o treinamento e o pouco período que eu passei, né, eu fui ferroada pelo mosquitinho da rádio, né, da comunicação.
E foi muito bom conhecer várias pessoas, foi muito construtivo para a minha vida. E é tanto que não tenho mágoas nenhuma. Eu venho à Rádio Rural e gosto e sou... Você sabe disso, que todo dia eu estou lhe canigando, estou fazendo perguntas, estou lhe estimulando seus entrevistados. E vejo... agradeço muito a resposta que você dá, porque isso eu vejo que as pessoas têm essa mesma resposta, e isso é muito gratificante. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade e agradeço à Rádio Rural por ter participado, mesmo por tão pouco tempo, mas faz parte da minha história. É tanto que quando eu conto, às vezes, pessoas como você, assim, né, que quando eu entrei na rádio tinha 3 anos, né, Sueda? Tinha 3 anos de idade, né? Que era a identidade. Né, não, Sueda, depois aqui a gente quer a identidade. Eu digo que fui locutora, sempre quando eu estou dando aula, eu disse, eu fui locutora. Não acredito, professora, a senhora foi locutora. E isso, para mim, já entra como uma história e já entra na aula. E isso é muito bom. Que bom, viu? E, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Alberto Russo, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Que mensagem você deixa para os nossos ouvintes? Gente, eu deixo um agradecimento imenso, um abraço muito grande para todos os caicoenses, a terra melhor do mundo, tá? A todos vocês, queria agradecer. Para mim, começar o feriado revendo meus amigos, que eu gosto demais, que moram no meu coração. Alguns eu vejo com muita frequência, os que estão aqui em Natal, ou pelo menos escuto, outros nem tanto, mas eu quero deixar um abraço para todos, deixar um abraço para minha família que está aí, parte da minha família está aí, minha mãe, minha irmã. E queria deixar assim, um beijão especial à minha amiga Sueda, porque Sueda mora na suíte presidencial do meu coração. Então, assim, quero mandar um beijo bem grande a você, porque sabe que eu te amo muito. O aniversário dela foi agora recentemente, dia 21 de setembro. Então, queria deixar um beijo muito grande para você, Sueda. Agradecer pelo convite, Marcos. Fiquei muito honrado e quero lhe dizer que eu não vou lhe faltar mais de jeito nenhum. Sempre que você puder me convidar, eu estarei aqui presente. Então, muito obrigado, foi uma honra muito grande e muito sucesso a todos e que esse caminho seja longevo, com todas as transformações que o rádio, inclusive, ajuda a trazer para a comunicação. É isso. Legal. Cláudio Cruel, obrigado aqui pela sua participação. Que mensagem você deixa para os nossos ouvintes? Só ligar o microfone, Cláudio, rapidinho aí, por gentileza. Essa mesa de som aqui ainda estou destreinado. Bom, Marcos, eu só tenho a agradecer na fala de Suerda e Paulo Jorge, Roberto, Cici, que agora é professora, né? Então, Alberto, e todos que estão nos ouvindo, realmente o rádio é muito importante. Suerda disse uma coisa que é interessante aí, que o rádio é voz, né? A voz humana. Então, por mais que o WhatsApp tente calar as pessoas só através de mensagem, onde a gente vê as pessoas às vezes sentam numa mesa e ficam dialogando através de mensagem, no silêncio, mas haverá sempre uma voz e o rádio será esse grito de alerta, sobretudo nas questões sociais e nas aflições humanas. Então, só tenho que agradecer, como disse Alberto, é um motivo de muita satisfação poder estar aqui com vocês. Eu quero dizer para vocês que eu tenho uma sementinha aqui, que está aqui do meu lado, Sofia, que também já foi fisgada pelo rádio, é apaixonada pelo rádio, né? Já fez programas lá na nossa Rádio 91, programa das crianças, ela comandou ao lado do José Afonso, um outro coleguinha, né, que nós encontramos, e também tinha esse desejo do rádio. Então eu penso que a comunicação ela não para e o rádio ele vai continuar sempre existindo e sempre se aprimorando cada vez mais. Um abraço a todos, uma grande satisfação, um bom feriado. Quero agradecer também aí a minha família, que está sempre me ouvindo aí em Caicó, a todos os primos, e também minha mãe, Dona Nazaré, que eu acredito que nesse momento ela deve estar com o radinho lá ligado. Ela não é no físico, é do mesmo tempo de Magnólia, não tem esse celular, smartphone, mas ela tem um radinho lá ouvindo a gente. Um abraço a todos, muito obrigado. O Roberto Fontes, obrigado por sua participação, prazer imenso ter você conosco. E que mensagem você deixa para os nossos ouvintes? Prazer foi meu, Marcos. Obrigado pelo convite. Foi maravilhoso reencontrar tantas pessoas queridas, mesmo que de forma virtual. Mas eu queria fazer só um pequeno recorte sobre a importância do rádio,
pegando um exemplo que Paulinho disse há pouco. Em várias ocasiões, Marcos, eu li anúncios pedindo sangue para pessoas que estavam necessitadas no Hospital de Seridó ou na maternidade, e ao terminar de ler o aviso, eu saía e ia fazer a doação. Essa interatividade e essa prestação de serviços do rádio é algo que não vai acabar nunca. E da mesma forma que o universo está em constante expansão, eu digo que o rádio também não para de se expandir. Como eu disse no começo, o que estamos vivendo é uma integração das tecnologias de comunicação com o jeito rádio de ser. Muito obrigado pelo convite e um último registro que eu faço com imenso carinho. Até hoje, eu guardo, inclusive está aí em Caicó, a máquina Hamilton, que eu comecei a usar quando comecei a, 40 anos atrás, na Rádio Rural de Caicó. Grande beijo para vocês, parabéns pelos 35 anos da 95 FM, e a gente se vê em breve, ao vivo ou pelos canais virtuais. Grande abraço. 8h37. Esse foi o nosso bate-papo com os nossos queridos comunicadores que integraram a primeira equipe da 95 FM de Caicó nesses 35 anos de existência no ar. Olha, só para fechar aqui o nosso programa especial, nesses 35 anos da 95 FM, tem aqui uns parabéns, né, do secretário especial de Comunicação Social, André de Souza Costa. É o seguinte, né? O secretário especial de Comunicação Social do Governo Federal e toda a equipe da SECOM felicitam a todos os integrantes deste dileto veículo de comunicação pela data comemorativa de sua criação. Com trabalho sério e dedicado à verdade do presente, nossa nação terá um grande futuro e vocês são parte importante dessa nobre missão. Parabéns e sigamos firmes pelo bem do nosso Brasil. André de Souza Costa, secretário especial de Comunicação Social. Inclusive o André, ele gravou um áudio aqui para os ouvintes da nossa 95 FM aqui de Caicó. Vamos ouvir. Olá, prezados ouvintes da Rádio Rural. Aqui é o secretário especial de Comunicação Social do Governo Federal, André Costa. Estou passando para parabenizar a Rádio Rural pelos seus 35 anos de fundação. 2022, ano em que celebramos o bicentenário de nossa independência e os 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil, sinto-me honrado em me dirigir a vocês para ressaltar que o nosso país tem um grande futuro, escrito em verde e amarelo, e vocês são parte fundamental da nobre missão de comunicar a verdade ao povo e de levar a felicidade aos seus ouvintes por meio de sua programação. Parabéns e que Deus abençoe a todos vocês aí do Rio Grande do Norte. Um forte abraço. Obrigado ao secretário especial de Comunicação Social do Governo Federal, André de Souza Costa, pela mensagem enviada aqui com muito carinho à 95 FM de Caicó pelos 35 anos de existência no ar. Vamos ficando por aqui, tenham todos